Acho que você ou qualquer pessoa já passou por essa situação onde a gente estava pensando algo, idealizando uma coisa e na realidade foi totalmente diferente. Se você está passando por isso, fica aí, mas se senta antes e eu te convido a tomar um café comigo. Seja muito bem-vindo. By the way, eu venho imaginando falar sobre isso e eu não sabia como, se não fosse também contando um pouco sobre a minha história. Antes de eu chegar aqui na Irlanda, eu imaginava um cenário totalmente diferente, mas era cenário de filme, tá? Eu imaginava que quando eu chegasse aqui na Europa, tudo na minha vida ia mudar. Eu estava viajando realmente. E aí eu cheguei aqui e vi que tudo era diferente de como eu planejei. E ainda é diferente de como eu planejei, só que hoje eu consigo ter uma consciência melhor depois de 3 anos, entendendo todo o processo. Alguns dias atrás eu estava realmente meditando e saber se isso era realmente, se eu estar aqui era o plano de Deus na minha vida. Porque eu trabalhava em algo que não era para mim. Eu estava tendo experiências que não eram aquilo que eu queria, que eram totalmente diferentes do Brasil. E aí eu li João 2, que fala sobre o milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus no casamento de Caná. Para contextualizar você, estava acontecendo um casamento em Caná e aí o vinho acabou. Maria foi falar com Jesus, informando que o vinho tinha acabado, e ele disse que ainda não era a hora dele. Maria só fez virar para os discípulos e para os servos e pediu para todos obedecerem aquilo que o mestre iria falar. E aí o mestre pediu para os discípulos e os servos pegarem água. E aí eu não sei você, como é que você lê os seus livros ou a Bíblia, mas quando eu leio, eu mergulho dentro da história e parece que eu tô lá junto com eles, sabe? E não é diferente nessa. Eu fico imaginando os discípulos falando assim, mas tá fazendo sentido isso aqui? Não era vinho que a gente precisava? Por que ele pediu para a gente para pegar água? E ele meio com as cabeças assim, pensando, sabe? E tendo esse desgaste mental de colocar vários galões de água, porque se você for calcular, dá mais de 600 litros de água no total, é muito mais do que eles precisavam. E aí eu fico imaginando, quantas vezes eu também já estive nesse lugar e estava nesse lugar dos servos, de imaginar se tudo isso também estava fazendo sentido na minha vida, que era realmente aquilo que eu estava vivendo. Tá fazendo sentido isso aqui? Por que que eu estou fazendo tal coisa? E talvez você também esteja nessa situação. Eu quero falar para você é que, por mais que você ainda não esteja vendo o milagre acontecer, não significa que ele não está acontecendo. O milagre ele acontece em cada processo da sua vida. E talvez ainda não seja o vinho que você ainda está lá, mas você esteja na água, porque Deus te mandou por essa direção. E aí reflita comigo, só nessa coisa que eu vou te falar agora. A gente muitas vezes fica pensando e colocando toda a nossa energia naquilo que não é para a gente colocar, porque a nossa mente é limitada. E na palavra fala que os planos de Deus, os sonhos de Deus e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, por que que eu vou ficar me desgastando e pensando de forma humana naquilo que Deus tem preparado para mim, se o processo dele e o plano dele é muito maior do que o meu? A gente tem que vivenciar os nossos momentos e entender de forma consciente os nossos processos. E entender que este momento onde eu estou vivendo ainda não é a transformação do vinho, mas é a água. E o milagre, ele já está acontecendo. Quando você olha para Maria, a gente tem duas lições muito valiosas para tirar da vida dela. Primeiro, ela foi agir. Ela não esperou as coisas irem acontecendo. Tem uma frase que fala assim: viver planejando é totalmente diferente de planejar vivendo. Viver planejando, eu só fico idealizando o meu futuro, mas eu não faço nada, eu não tenho nenhuma ação. Mas planejar vivendo, eu estou consciente naquilo que eu estou fazendo e entendendo os meus processos. A segunda, a segunda lição de Maria é a fé dela que é contagiosa. Perceba só o cenário. Ela foi falar com Jesus informando que o vinho tinha acabado. Jesus falou: não chegou minha hora. O que tenho é contigo, mulher. E ela só vira para os servos e fala assim: façam tudo o que ele mandar. Jesus falou que ia fazer algo. Ele não falou que ia fazer algo, gente. Ele só disse que não era chegada a hora dele. Mas mesmo assim, as expectativas da Maria estavam em Jesus. E isso
tirou todo o espaço da Maria ter qualquer decepção. Muitas vezes as nossas expectativas estão apenas em humanos, em seres, em chefes, em pessoas que podem nos ajudar. E aí entra qualquer espaço para decepção, porque a nossa fé está em seres humanos que pecam e erram como qualquer outro, né? A gente precisa colocar as nossas expectativas em Jesus. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, Ele que diz onde a gente deve estar. E no momento, quando a gente coloca as nossas expectativas em Jesus, não há espaço para decepção. Os planos dele são muito, muito maiores do que os nossos planos. E pode ser que o seu processo ainda não finalizou. Pode ser que você esteja desejando o seu vinho, mas Jesus mandou você pegar a água e você ainda está enchendo os baldes de água, enchendo os baldes de água. Mas é no momento, é na ação, é no dia a dia, é no processo que o milagre vem. Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje para você. Apenas confie, entregue, esteja consciente do seu processo que você está vivendo hoje, porque não é que o vinho ainda não tenha se transformado que você não está vivenciando o milagre. Você está. Apenas esteja consciente de onde você está vivendo. Um abraço. Até a próxima.